pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês algumas classes gramaticais, especificamente substantivo, adjetivo e artigo. Vamos começar? Vocês têm aí uma imagem de uma paisagem. Então eu gostaria que vocês olhassem atentamente para esta imagem. Repara que todos os elementos que vocês estão observando, todos eles têm um nome. Então, nós temos aí animais, plantas, casas, rio, água, montanha. Todos os elementos que você estiver olhando neste momento, todos eles têm um nome. Guarda essa informação, tá bom? Todos esses elementos lá da paisagem que eu pedi para vocês observarem que tudo tem um nome, gramaticalmente, isso se chama substantivo. Então, o substantivo é a palavra que dá nome para as coisas. Seres, pessoas, lugares, sentimentos. Então, gramaticalmente, isso se chama substantivo. Olha ao redor de onde você está agora. Repara que tudo tem um nome. Você não olha para alguma coisa e fala, nossa, isso não tem nome, é nada, é uma coisa. Não, tem um nome. Então, isso se chama substantivo, ok? Aqui nesse slide eu tem uns exemplos. Homem, Pedro, Brasil, animal, cavalo. Nós vamos ver um por um, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de substantivos, então aí tem uns destaques maiores, cama, pessoas, meninos, menino, lugares, fadas, amor. Então, são inúmeros, porque como ele dá nome para tudo, a gente vai ter uma gama muito grande de várias palavras que representam um substantivo. O substantivo, eles podem ser flexionados. O que é flexionado? É o que eu posso mudar. Então, o substantivo, eu posso mudar ele em quê? Número. Então, eu posso pegar o substantivo e colocar ele no singular ou no plural. Neste exemplo, eu coloquei para vocês menino, tá no singular, meninos, plural. Então, número o singular e plural que a gente pode mudar o substantivo. Gênero, masculino ou feminino. Então, no exemplo, eu tenho menino masculino, menina feminino. Então, eu também consigo mudar os substantivos de gênero. E, por último, eu consigo flexionar, mudar o substantivo em grau, aumentativo ou diminutivo. Menino, a gente chama de grau normal, meninão, aumentativo, menininho, diminutivo. Então, esses são os três elementos que nos possibilitam a flexionar o substantivo em número, gênero e grau. Nós temos os substantivos por classificação. Como são muitas palavras, tudo tem nome, então tudo é substantivo, eles têm umas classificações que nós vamos ver a seguir. Eu posso classificar o substantivo em comum ou próprio. Então, o comum, o que é? Eu não vou entrar aqui numa questão muito da teoria em si, porque ela é muito complicada. Então, eu vou passar para vocês exatamente uma forma resumida, uma forma fácil de entender, tá bom? Então, o comum é aquilo, o próprio nome fala, ele é comum a tudo. Então, por exemplo, nasceu do sexo masculino, então é menino. Então, todos que nasceram do sexo masculino são meninos, ok? Então, isso é comum. Nasceu do sexo feminino, é menina, isso é comum. O próprio é que assim, eu não posso chamar ô menino, vem aqui, ô menino, vem aqui. Ele tem que ter um nome próprio. Cada um de vocês não tem um nome? Pedro, João, Beatriz, Ana, Tiago. Então, isso é próprio. Ruas, escolas. A escola onde você estuda tem um nome. Aonde você estuda? Na escola. Que escola? Ela tem um nome. Então, isso é substantivo próprio. E dá para diferenciar eles facilmente. O comum, a gente sempre escreve ele com letra minúscula.
E o próprio sempre com letra maiúscula. Todo substantivo próprio com letra maiúscula. Aqui eu coloquei um exemplo. Rua Vigário Albernaz. Então, eu tenho rua, está em letra minúscula. Significa é um substantivo comum. Todo lugar que passa carro, que as pessoas andam é rua. Mas e aquela rua específica lá? Como é que é o nome dela? E aí o nome próprio é o Vigário Albernaz. Você percebe que o próprio está escrito com letra maiúscula, V e o A. Próxima classificação, o substantivo ele pode ser simples ou composto. O simples, formado por uma única palavra. O composto, formado por duas ou mais, geralmente ligado pelo hífen, aquele tracinho pequenininho, tá? Mas às vezes são palavras aglutinadas, então não tem o hífen, mas eu vou mostrar para vocês, tem a formação de duas palavras. Então, o simples, formado por uma palavra só. Casa é um substantivo simples. Eu vou colocar para vocês 3 exemplos. Pé de moleque, tá vendo o hífen? Pé, tracinho, de, tracinho, moleque, não é tracinho, né? É hífen. Mas pé de moleque é um substantivo composto. Passatempo. Aqui eu não tenho o hífen, assim como embaixo no girassol. Mas são duas palavras, é uma palavra que é formada por duas. Olha só. O passatempo é formado pela palavra passa mais a palavra tempo. E o girassol é formado pela palavra gira e sol. Tudo bem? Então, isso são substantivos compostos. Mas também é fácil de identificar porque a maioria dos substantivos vem com o hífen. Então, é mais fácil de poder classificar. Nós temos o primitivo e o derivado. O substantivo primitivo é aquele que a palavra não precisa de outra para existir. Então, eu tenho a palavra flor. Eu não precisei de uma outra palavra para formar a palavra flor. Então, ela é substantivo primitivo. Agora, eu tenho a palavra floricultura. A floricultura, essa palavra, ela se origina por conta da palavra flor. Então, por isso que ele é derivado. Aí o exemplo, flor é o primitivo, floricultura é o derivado. Por quê? Aqui, tá vendo a palavra flor? E eu completei ela com icultura. Então, isso caracteriza, então, a derivação do substantivo. Flor, eu não preciso de palavra nenhuma, ela existe por ela só. Floricultura, a palavra existe por conta da palavra flor, tá bom? Agora, uma observação que eu quero que vocês prestem atenção. O substantivo, quando tiver no diminutivo e no aumentativo, eles também são classificados como substantivos derivados. Lembra lá no exemplo? Menino, grau normal. Meninão, ele já é um derivado. Menininho também é derivado. Por quê? Da palavra menino, eu formei uma outra palavra. Então, é isso que é o derivado, ok? Depois, nós temos a classificação de concreto e abstrato. Essa classificação, ela gera várias discussões, né? O concreto, a gente fala que é aquilo que existe, a gente consegue ver, a gente consegue tocar, a gente consegue observar. Então, o concreto, para que vocês entendam de uma melhor forma, é isso. É aquele ser, aquele objeto, aquela coisa que a gente consegue ver ou tocar, ou só ver, por exemplo, o céu. Eu vejo, mas eu não toco, mas eu estou vendo ele. Então, isso é concreto. O abstrato, ele está geralmente ligado a sentimento. Então, por exemplo, amizade, tristeza, amor, carinho, tudo isso é abstrato, que a gente sente, a gente não vê e não toca, tá? Aqui eu coloquei os dois exemplos. Céu, né, é um concreto, a gente vê, não toca, mas, por exemplo, o que você tiver do teu lado, caneta, você pode pegar, então ele é concreto. Casa, eu posso pegar a casa? Não, mas você pode ver a casa. E a amizade é o abstrato, porque a gente sente.
né? Amizade, eu sinto amizade pelo Joãozinho, eu sinto carinho pelo Joãozinho. Então, isso é abstrato, é coisa que a gente sente, não consegue nem ver e nem tocar, tudo bem? E por último, a gente tem o coletivo. Substantivo coletivo, acho que vocês já vê desde lá de quando começou na escola, né? O coletivo, o que que é? É a reunião de seres da mesma espécie. Então tem aquela lista imensa, né? Que geralmente todo mundo apresenta, que o coletivo de lobo de porco é réstia, de vaca é rebanho e assim por diante. Então, se aparecer a palavra, por exemplo, biblioteca, que é o exemplo que eu pus, ela é o coletivo de livro. A reunião de vários livros é uma biblioteca, tudo bem? Não se preocupem com listagem, qual é coletivo, isso é só para você entender a classificação. Então, os substantivos, desculpa, eles não têm uma única classificação. Tá vendo que eu coloquei tudo grupinhos, né? Então, eu coloquei comum e próprio, simples e composto. Então, o substantivo, de cada grupinho desse, saiu uma classificação. Então, o substantivo ele vai ser ou comum e próprio, também a classificação, ou ele vai ser simples e composto, ou ele vai ser primitivo e derivado, ou ele vai ser concreto e abstrato, e se precisar, ele pode ser coletivo. Agora nós vamos para o artigo. O artigo é uma classe gramatical que está ligada ao substantivo. Então, o artigo é a palavra que se relaciona com o substantivo. Na verdade, o artigo acompanha o substantivo. Muitas vezes é o artigo que determina o gênero, o número do substantivo. O menino, os meninos. Então, eu sei que eu estou falando no masculino, ou no singular ou no plural. Então, essa é a função do artigo. Ele está sempre acompanhando um substantivo, tá? Então, nós temos dois tipos de artigos: os definidos, que é o que está aí na tela, o, a, os, as, e os que a gente chama de indefinido: uma, uns, umas, ok? Essas palavrinhas gramaticalmente são artigos. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. A raposa faminta, então, a raposa. Você vê que o a, ele está acompanhando o substantivo raposa. Seguindo, uma, ele está com o substantivo parreira. E assim por diante. Você percebe que todos os artigos colocados nesse trechinho, todos eles têm uma flechinha indicando a qual substantivo ele está se relacionando, tá bom? Nenhum artigo fica sozinho na oração. Ele tem sempre que estar ligado a um substantivo. E por último, nós vamos ver o adjetivo. O adjetivo também ligado ao substantivo, porque o adjetivo é aquela palavrinha que vai dar qualidade ao substantivo. Então, eu tenho o substantivo mesa. Mesa é o nome daquele objeto. Então, mas essa mesa é grande? Essa mesa é alta? Essa mesa é clara? Ela é escura? Então, essa qualidade da mesa é que a gente chama de adjetivo. Então, adjetivo pode ser cor, pode ser nacionalidade, tudo que se relaciona a uma característica que eu dou para o adjetivo. Então, eu quero que vocês vejam agora o que você tem aí na sua frente, do seu lado. Olha esse objeto. Então, ele tem um nome. Então, vamos imaginar que você está vendo uma cadeira. Repare, essa cadeira ela é alta, ela é de madeira, ela é confortável, ela é grande. Então, tudo que você der de qualidade, que você descrever da cadeira é o adjetivo. Tudo bem? Aqui a explicação: o adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Tá vendo o último? O cidadão brasileiro. Então, brasileiro, italiano, japonês, todos o que dão a nacionalidade são adjetivos. Cor também é adjetivo, tá bom? Então, aqui eu tenho no próximo algumas palavrinhas que são consideradas adjetivos. Ó, você vê que tem cor aí no meio: vermelho, laranja, amarelo,
alto, alegre, falador, frio, trabalhador, todas essas palavras são alguns exemplos de substantivo. Você não fala às vezes de adjetivo, desculpa. Você não fala às vezes, nossa, aquele meu amigo é legal. Esse legal, você está dando característica para o teu amigo, então é um adjetivo. Tudo bem? A gente usa substantivo e adjetivo todos os dias na nossa vida. Ou nas nossas conversas com os familiares, com os amigos, ou numa leitura de um texto, a gente sempre está em contato com os substantivos e adjetivos. Agora, nós vamos treinar um pouquinho, tá bom? Tenho aí duas orações. A letra A é: os gregos saíram de dentro do cavalo. Na letra B, eu estou falando: os cavalos gregos assustaram o inimigo. Eu quero saber, a palavra gregos é a que está grifada. Em qual delas a palavra grego é um substantivo e em qual delas a palavra grego é um adjetivo? Pensa aí um pouquinho. Já pensou? Então vamos lá? Se você respondeu que o substantivo está na letra A, ok. E o adjetivo está na letra B. Vamos entender? Olha na letra A. Os gregos, tá vendo os? Está acompanhando a palavra gregos. Então, ele já é um substantivo. Na letra B, eu estou dizendo os cavalos. Então, o os está ligado a cavalos, que é o substantivo. E qual é a qualidade desse cavalo? Esse cavalo é grego. Então, aí é um adjetivo. Tudo bem? Então, você está vendo que as duas palavrinhas, elas podem, dependendo da posição na oração, elas podem ser tanto substantivo como adjetivo. Por isso que a gente tem que ficar atento. Marque a única opção em que o adjetivo velho tem a função de substantivo. É aquilo que eu falei antes. A palavra velho, ela pode estar tanto na função de substantivo como na função de adjetivo. Aí a gente tem que entender. Lembra, acompanhar o artigo. Tudo isso já vai te ajudar a diferenciar. Então, na primeira aí eu tenho: o seu tio era velho. Ao lado, o velho não gostava de jogar damas. E por último, era um armário velho e empoeirado. Qual delas a palavra velho é substantivo? Pensa aí. Já pensou? Se você respondeu que o velho não gostava de jogar damas, você acertou. Porque a palavra velho está acompanhada do artigo o, ok? Localize os substantivos que aparecem na oração a seguir. Então, eu tenho uma oração: o garoto não entrou no teatro porque esqueceu os bilhetes. Eu vou dar uma dica: tem 3 substantivos nessa oração. Quais são eles? Pensa aí, se quiser anotar do lado, que eu já vou mostrar para vocês qual é. Então, vamos lá. Se você anotou garoto, teatro, bilhetes, você acertou. Garoto está acompanhado do artigo o, bilhete está acompanhado do artigo os, e teatro, por mais que esteja no, esse o é a função de artigo também. Ok? Então, esses 3 são os substantivos dessa oração. Agora eu quero que quais palavras são adjetivos nas orações a seguir. Então, na letra A, o sapo verde deu um pulo engraçado. Qual é o adjetivo? Tem 2, tá bom? Já vou dar essa dica para vocês. Tem 2. Verde e engraçado. Se você achou esses 2, está correto. Na letra B, no meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas. 2 adjetivos. Quais são? Vamos ver se acertou? Pequeno e perfumadas. Vê que violetas aqui não é a cor violeta, é a flor violeta. Então, ela é o substantivo. E perfumada é a qualidade dela. E por último, quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gastos? Pensa aí, são 2 também. Então, vamos ver se você acertou. Rasgadas e gastos. Roupas é o substantivo. Rasgadas está sendo o quê? A qualidade dele.
e sapatos é o substantivo, gastos está sendo o adjetivo, a qualidade dele. Tudo bem? Turminha, eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos voltar depois com as outras classes gramaticais, ok? Tchau, tchau, pessoal!